Olá, estamos começando mais um Cidadania em Pauta e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Firmo, vereador de segundo mandato, um cara realmente à frente do seu tempo, que tem transformado vidas aqui em Sertãozinho, tem inspirado muita gente, tanto pelo esporte quanto na política, como advogado também. Então vamos conhecer um pouquinho mais do vereador Firmo? Vamos lá. Mineiro, assim como eu, só que ele é de Ouro Preto, vive aqui em Sertãozinho há mais de 30 anos, apaixonado por essa cidade. E eu quero dar boas-vindas ao Firmo. Muito obrigada por aceitar o convite da entrevista. Obrigado, Marisa. É um prazer e uma honra. Muito Muito obrigado. bem. E esse mineiro, hein? Como é que veio parar em Sertãozinho? Me conta. Não, meus pais faziam faculdade Uhum, na Federal de Ouro Preto, né? E aí eu acabei nascendo lá. uhum. E em seguida eu fui morar em Orlândia, Santa Rosa de Viterbo, Ribeirão e depois vim para cá, onde nós estamos já há 30 anos já. A família inteira veio. Sim, sim. Que bacana, e se adaptaram muito bem. Sim, gostamos demais de Sertãozinho. Não tem como não gostar, né? É uma cidade Exatamente. que tem tudo, maravilhosa. Uhum. Bom, muita gente já conhece o Firpo pela sua trajetória no esporte, né? Afinal de contas, são quase 30 anos aí dedicados ao karatê. Hoje não tão atuante na linha de frente ali, né, nas quadras, mas ele já deixou um legado muito grande, já inspirou novos atletas, inclusive alunos que tornaram professores. Me fala um pouquinho dessa trajetória no karatê. Marisa, é assim, o karatê me marcou profundamente, sabe? Para mim é mais do que uma religião, porque é mais do que um esporte, né? Eu acho que toda a filosofia empregada, a questão da disciplina, da honradez, da resiliência, né? Do enfrentamento, das maneiras corretas, e isso nos treinamentos, né? Contra adversários, na verdade, nada mais faz do que nosso cérebro assimile tudo isso, né? Uhum, E aí nós colocamos essas mesmas habilidades nas nossas vidas, né? Então, a honradez, a cortesia, a educação, a resiliência, o esforço uhum. que se emprega numa luta, num combate, você transpõe isso para os desafios da própria vida. E o karatê me moldou, assim. Eu não sei dizer como que seria o Firmo sem ter essa experiência de 30 anos no karatê. Assim, eu sou extremamente suspeito, então os benefícios, eles são esses, assim, sabe? Para mim, são eternos, assim. E os projetos, eles continuam hoje, Uhum. começou, né, com o meu professor Sensei Jean Zamboni. Nós ficamos à frente durante a maior parte desse período, o Jean ainda está presente nos projetos, mas temos nossos alunos que hoje são professores, né? Uhum. Então, é uma forma de manter o legado prosperando por mais bons anos aí. Que bacana, e deve ser muito gratificante, né? Sem dúvida. Você vê um aluno hoje já formando Sim, novas turmas e vários alunos. como o esporte empreendeu em você, né? Toda essa característica que você adquiriu, né, durante as lutas e trouxe para a vida, isso acontece com outros também, né? Sim, não, o esporte de uma forma geral, desde que empregado da maneira correta, por bem, como deve ser, ele é um mecanismo de transformar Uhum, vidas mesmo, né? Assim, é preciso olhar sempre além das atividades físicas em si, mas sim. todo o benefício que traz Uhum, socialmente ou individualmente para quem pratica, né? pois é. Quer seja uma condição mental melhor e também física, né? Uhum. É, os benefícios do esporte, eles são estratosféricos, Uhum. ilimitados, né? Inclusive uma conduta moral, né, mais correta, pelo que você disse. Eu acho que a questão do respeito, da disciplina, do foco, como você Claro, disse, moldou claro. até de certa parte, né, o seu aspecto moral, inclusive. Então, É parabéns, a isso gente tem mesmo. que reconhecer que isso aí realmente vale aqui os nossos parabéns e reconhecimento. Obrigado. Bom, e depois veio o direito, Sim, a o direito. paixão pelo direito. Gosto, sim. Sou apaixonado pela minha profissão. Faz 20 anos que exerço, né? Eu Uhum, tenho um escritório aqui em Sertãozinho, no centro. E assim, não tem um dia que eu vá trabalhar com um pesar. Muito uhum, pelo contrário, eu gosto muito daquilo que eu faço. E eu acredito que esse seja um dos motivos, talvez um dos segredos
dessa longevidade, né, na profissão, que eu assim espero permanecer durante bons anos ainda. Precoce, né? Porque olha, 30 anos de karatê, 20 de direito, não parece ter tanta idade. Mas foi um jovem precoce. Não, eu comecei tudo muito cedo, né? Então, assim, tive essas oportunidades cedo. Aproveitei essas oportunidades, né? Sim. Então, bacana, muito bom. Foi bacana demais. Em qual área você atua mais? Na área imobiliária, empresarial? Sim, uma mescla das duas, né? Empresarial e imobiliária. Na verdade, com aprovações de loteamentos, incorporações, aqui em Sertãozinho, nas cidades ao redor, em outros estados também. Então, assim, já faz bastante tempo também, sem querer dizer que eu tenho muita idade, mas assim, eu trabalho com isso já também há uns 17 anos. Então, é experiente. Sim. Formou em Ouro Preto também? Não. Eu acabei formando aqui em Ribeirão mesmo, Ribeirão. na Unip. E a política? Como é que a política entrou na sua vida? Ai, Marisa, assim, de forma completamente inesperada, não programada, né? Eu sou uma pessoa politizada, eu tenho minhas convicções políticas, mas eu nunca havia até então participado de nenhuma agremiação, nenhum partido. E, na verdade, a ocasião surgiu no próprio karatê, onde nós tínhamos os projetos sociais e muitas vezes não atendidos. O grupo se reuniu e perguntou, olha, como que nós podemos mudar essa situação? Vamos tentar eleger um representante, né, um vereador. Aí do grupo eu fui esse escolhido, e a partir do momento que nós assumimos essa responsabilidade, ela não se restringe apenas a um grupo, mas a vários, né? Então, e não passa também se restringir a apenas um tema, mas também a vários. E assim, a origem veio daí. Né? Mas a sua atuação hoje abrange, né, outras áreas, inclusive. O munícipe percebe isso, que a sua atuação é bem abrangente. Sim, precisa ser, é uma responsabilidade que nós temos, né? Às vezes existe uma identificação de um vereador, né, com uma área, entretanto, nós precisamos estar atentos a todas, né? Inclusive vejo como um dever, né? Nós estamos servidores públicos, né? Então nós temos que servir o público em todas as frentes, de toda a melhor maneira possível, né? Com essa consciência. Então, assim, representatividade política é algo extremamente importante, até mesmo para a própria democracia. E nós, vereadores, temos que ter consciência disso para fazer a democracia de forma indireta, né, que é a vontade da população através dos representantes, né? Então, isso é bastante importante. E como você avalia esse segundo mandato, né? Já vem com a experiência do primeiro, já estamos aí no 5º mês, né, do segundo. O que você me diz desse mandato especificamente? Olha, Marisa, nós pegamos a experiência que vamos adquirindo com o tempo, né? Então, alguns movimentos que antigamente nós realizamos, nós isentamos agora, porque às vezes nós descobrimos não ser tão producente, outros caminhos que nós descobrimos e nós passamos a trilhar, mas eu acho que esses 4 primeiros anos do primeiro mandato, hoje eles contam muito, né? Então eles permitem, esse tempo permite com que eu possa ser um pouco mais assertivo, né? Nas minhas ações, nos meus movimentos, nas políticas enfrentadas de forma geral. Então, assim, também esse segundo mandato representa novas experiências, no sentido de que são outras pessoas, são outras interfaces, tanto na administração quanto até aqui na Câmara mesmo, né? Então, aprender, me dar com essas pessoas, com esse ecossistema novo, é bastante interessante. Eu gosto muito também. O que mais te move assim nesse ambiente político, né? É a vontade de transformar, é poder mudar vidas. O que mais pulsa assim dentro de você, né? Que te leva rumo aos seus objetivos dentro da política? Excelente pergunta, tá, Marisa? Acho que muito, muito legal ela. E não é a resposta tão fácil.
nunca tinha refletido sobre isso. Mas o que me vem de imediato o que me impulsiona, para ser muito sincero, não é nenhum tipo de prazer, mas um dever de responsabilidade, sabe? Eu me coloco verdadeiramente na posição de um servidor público, uma posição que até então nunca estive, sempre me dando com relações profissionais na área privada, né? E essa questão da representatividade, de tentar ser a voz daquelas pessoas que têm as mesmas tendências que a minha, tentar atender de forma proba os interesses da sociedade, os interesses legítimos, né, os pedidos legítimos, é o que me traz essa responsabilidade, que é o que me impulsiona. Que bacana. Sabe? Não tem... Agora, às vezes, você fala assim para mim, existe um prazer nisso. Eu vou ser muito sincero que... É mais uma missão, então. Pois é, eu acho que é mais isso do que propriamente um prazer, um gosto. Eu costumo dizer para alguns amigos, colegas políticos aqui, que eu não acredito que o bichinho da política tenha me picado, assim, sabe? Como eu vejo a eloquência de muitos e tudo mais. E não penso que isso não seja um fator negativo para a minha atuação, é só um bate-papo do qual eu posiciono dessa maneira. E faz muito sentido, né? Você tem mais como uma missão, né? Que vem mais como para cumprir um papel, né? Que você foi eleito para aquilo, do que como algo que surgiste de uma paixão antiga, como a gente vê alguns. Então, é super compreensivo e parabéns pelo seu trabalho, porque independente do que te motiva, você faz muito bem. Obrigado. Vamos agora para a pergunta da população. A nossa equipe foi até as ruas para ouvir o que o povo tem a dizer aos vereadores. Alguns fizeram perguntas, outros sugestões, outros questionamentos, mas a gente quer realmente aproximar a Câmara do povo. Confere aí. Oi Marisa, oi vereadora, eu estou aqui com a Luana no centro da cidade e ela tem uma sugestão para o senhor. Eu gostaria que tivesse mais projetos voltados para a área da cultura, artes, música, mais cursos para que os jovens tivessem mais oportunidade para entrar nesse meio e expandir, né, para as outras áreas. Certinho, muito obrigado, viu, Luana? Marisa, com você aí do estúdio. Muito obrigada, Gabriel. E agora eu repasso a pergunta ao Firmo. E aí, Firmo? Que legal essa participação da população. Parabéns para vocês, muito, muito dinâmico. Então, Luana, eu também penso que quanto mais, melhor, inclusive se tratando de cultura, né? Porém, eu penso também que aqui na cidade, a Secretaria de Cultura, ela desenvolve muitos cursos, muitos projetos sociais, programas espalhados em vários pontos da cidade que ofertam à população, aos cidadãos, acesso à cultura, né? Mas eu penso, sim, aproveitando um pouco a deixa da pergunta, que a cultura ela poderia ainda ter um pouco mais de privilégios, tanto até mesmo orçamentários, né? Que impulsionariam mais projetos, talvez mais eventos populares, né? Que atendessem aos gostos gerais, né, não específicos, como em algumas vezes acontecem, mas, de qualquer maneira, é muito bacana ver uma jovem dessa com essa preocupação, né, com esse interesse, né? Então, muito parabéns para a Luana também. Exato, a gente vai às ruas e a gente se surpreende, vereador. Nós temos realmente visto aí muitas demandas, né, que talvez o vereador não consegue estar em todo lugar o tempo todo. É verdade. Então a nossa intenção é realmente trazer esses questionamentos, dúvidas e demandas, né, para que vocês possam buscar esses apoios. A gente sabe da importância que tem o vereador para a população e o povo para a Câmara também, né? E a gente agora estava falando, né, destacando essa parte aí de incentivo à cultura, que Sertãozinho já é uma cidade que tem muito incentivo, a gente tem que reconhecer, né, em comparação com outros municípios. É uma cidade que cativou seu coração? O que representa Sertãozinho para o Firmo? Puxa, minha casa, né, num sentido bem profundo da palavra casa, assim, né, eu consigo me identificar com a cidade, com as pessoas, eu defendo a cidade. Então eu acho que essa sinergia que aconteceu durante esses 30 anos me deixa hoje 100% confortável no lugar onde eu vivo, né?
às vezes nós viajamos para outros lugares, outros países, e fala, puxa, que lugar maravilhoso. Mas eu sempre me recordo daqui, sabe? Aqui é um lugar tão privilegiado e maravilhoso como qualquer outro, né? As opções que nós temos, as oportunidades que nós temos, né? Que a população tem de uma forma geral, faz com que Sertãozinho seja um lugar excelente para viver, né? E eu consigo perceber isso no meu dia a dia e fico muito feliz com a cidade. Que bacana, uma cidade pujante mesmo, uma economia muito também promissora, é uma cidade acolhedora, eu que venho também de Minas Gerais, sou mineira, e também fui muito acolhida, muito bem acolhida em Sertãozinho, e eu sou assim uma grande admiradora dessa cidade. Eu já tive a oportunidade de fazer várias coberturas jornalísticas, né, também durante a minha profissão. Já cobri várias vezes a FenaSucro, que é uma feira aí também de destaque nacional e até internacional, né, onde as empresas podem mostrar toda essa pujança, né? Legal. E eu fico orgulhosa mesmo de ver, né, a atuação, inclusive, dos políticos aqui da cidade, fazendo com que tudo isso, essa engrenagem, também esteja totalmente alinhada, né? Isso é muito bacana. Bom, e com relação aqui aos trabalhos na Câmara, assim, você tem percebido com relação às tratativas entre os colegas mesmo, uma Câmara mais harmônica, por exemplo? Olha, Marisa, para ser sincero, eu tenho como base a legislatura passada, né? Então, fazendo uma comparação, eu penso que está ocorrendo mais diálogo, estão ocorrendo mais diálogos mesmo, sabe? Uns acalorados ou não, mas isso faz parte, né? Entretanto, as pessoas estão, os vereadores, nós estamos nos debruçando mais sobre fatos mais importantes, mais relevantes, sabe? E o calor do momento, ele é compreensível, ele é natural, ele faz parte. Claro, sempre respeitando os limites, né? Mas eu vejo, em comparação com a legislatura passada, mais debates producentes, mais confrontos com fatos reais, algo que verdadeiramente vale ser questionado, debatido, em relação à legislatura passada. E os vereadores respeitando bastante as regras, o regimento, tudo. Então isso é bastante bacana. Acaba se tornando, as sessões acabam sendo muito producentes, assim, Muito sabe? bem. Quem ganha é a população, Muito bem. E os seus projetos, você gostaria de destacar alguns, assim, que você está buscando ou que vai buscar? E também nós vamos aproveitar essa pergunta, já caminhando para o final da nossa entrevista. Gostaria também de falar de planos para o futuro. Planos para a política. Marisa, honestamente, procurar fazer o melhor trabalho possível, procurar manter a mesma conduta que eu venho tendo ao final, sabe? Então, assim, eu não tenho pretensões políticas, eu só quero entrar e depois sair da mesma forma como eu entrei, né? Com a mesma postura, com o mesmo respeito, com as mesmas ideias, tentando contribuir com as minhas habilidades, que não são nem maiores nem menores do que qualquer outro vereador, são as minhas habilidades, e a pretensão é essa, poder fazer, concluir o trabalho da melhor maneira possível. E projetos, nós temos projetos ambientais que nós vamos apresentar na sequência, nós já apresentamos um projeto para tentar implementar um cursinho gratuito para a população, de forma institucionalizada, não filantrópico como existe aqui na cidade, que acaba não dando sequência, com material didático licitado, da forma correta, né? A educação, pelo menos ao meu ver, ela ainda é uma forma de criar oportunidades e promover a chance de uma melhora social para o indivíduo, né? E eu não digo só financeiro. Então, eu posso dizer por mim que o que meus pais me propiciaram foi a oportunidade de estudar, e isso transformou a minha vida. E eu acredito que isso possa transformar a vida de muitas outras pessoas.
honestamente falando. Então, eu acho que esse é o principal, tem o atendimento ao esporte, às associações. Eu posso dizer que na história de Sertãozinho fui o vereador que mais trouxe verbas parlamentares para as associações esportivas, se não ainda fui o primeiro a fazê-lo. Então, para projetos sociais de diversas entidades, diversas modalidades diferentes, com professores que trabalham na cidade há décadas. Então, o plano estatutário dos professores é um projeto que eu também, junto com outros vereadores, nós encampamos, e dentre outros, né? E sempre agir com responsabilidade, com tecnicidade e em cima dos projetos e indicações que a Câmara ela promove, né? Ela produz. Os vereadores produzem, o Executivo produz. Então, é isso. Tá vendo, gente? Existe sim político competente, né? Infelizmente, no Brasil, muita gente rotula o político, né, como alguém que não é tão produtivo, mas aqui na Câmara de Sertãozinho a gente tem exemplos realmente admiráveis e aqui, ó, ao meu lado está um deles. Então, parabéns pelo seu trabalho, tá? Você estava falando que traz também algumas verbas, né, e apoia entidades. Nós temos feito também umas entrevistas muito bacanas, a minha equipe que está aqui pode confirmar. Nós temos visitado as entidades que a Câmara apoia, destina verbas, busca emendas. E a gente mostra em loco, sabe? E quantas entidades são pouco conhecidas pela população. Então, a TV Câmara vai fazer esse papel, sabe? De dar transparência, inclusive, nesses trabalhos e nesses investimentos que a Câmara faz nesse tipo de entidade. E também para estimular outras pessoas a ajudarem, porque essas entidades lutam para manter as portas abertas, para manter os projetos, e a gente quer ajudar a melhorar, a ampliar e a continuar esse trabalho tão importante, né? A gente quer sempre somar. E eu agradeço aqui, a gente vai encerrar por hoje, foi um prazer enorme te receber. O prazer é meu, Marisa. Né? E eu quero dar os parabéns também, porque agora ele está se aventurando por outros esportes, hein? Ele está se aventurando até pelo futebol e já soube que deu show lá, fez gol. Tá certo que é um futebol só mesmo aqui entre os funcionários, mas realmente sempre presente, né, nessas ações, incentivando, estimulando e até espairecendo a mente, que é importante também, né, vereador? Faz parte, é importante. Marisa, muito obrigado pela oportunidade, pelo papo gostoso e parabéns, acho que a imprensa tem um papel importante de uma forma geral na sociedade, né? E o trabalho que você e sua equipe vem desempenhando aqui é digno de elogios, de grandes elogios, né? Então, parabéns, que bom que nós aqui na Câmara, como instituição, temos uma empresa tão atuante para o bem. E, mais uma vez, muito obrigado e um abraço para todo mundo. Até a próxima então, gente. Obrigada, tchau, tchau.